Bom dia. Que prazer estar na casa do Senhor, poder adorar o nome do Senhor, estarmos em comunhão e meditarmos na sua palavra. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, pelo tão grande privilégio que temos de adorar o Senhor nesse momento, pelos cânticos, hinos que já foram entoados, porque nós já aprendemos do Senhor na IBD, e agora nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, nossos corações mais uma vez, ajudando na transmissão da Tua Palavra, de maneira simples, prática também, e que o Senhor ilumine os corações dos irmãos, de todos que estão aqui nessa manhã, dando bom entendimento da Tua Palavra. Oramos confiantes na ação do Senhor, sobre a vida da Tua igreja, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículos 21 e 22. Essa é uma leitura introdutória da reflexão dessa manhã. Isaías 44, 21, 22. Fique em pé, por favor, você que pode, para nós fazermos essa leitura. Diz assim: Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Podemos sentar, irmãos. Esse texto me leva a refletir como que Deus estava preocupado com o seu povo. Chama Israel de servo. E naquela época em que Deus tratava com o povo de Israel, apagava as suas transgressões, Ele usou algumas pessoas especiais para se comunicar com o povo, como os profetas e os juízes. E sempre que Deus usava aqueles pastores da época, os profetas e os juízes, com a sua palavra, Deus tinha um propósito, era trazer o povo de volta. O povo se desviava e Deus usava os profetas, os juízes, para trazer o povo de volta para o seu caminho. Deus usou esses servos para se comunicar com o povo de Israel. Houve um tempo que Deus deixou de usar os profetas daquela época e os juízes também. Deus cessou a sua comunicação por meio dos profetas e dos juízes. E em cada época, Deus levantou pessoas para se comunicar de maneira diferente. Mas os profetas e os juízes passaram, Deus cessou a comunicação daquela forma. Hoje na mensagem na IBD, o pastor falou que houve um período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, em que Deus ficou 400 anos sem falar. Deus cessou a comunicação, porque Deus tinha propósitos ali. E assim Deus agiu. Sabe que eu me criei praticamente com os meus avós. Na verdade, eles me criaram, né? Mas eu vivi boa parte do meu tempo com os meus avós. Para onde eles iam, eu ia junto. Meu pai ficava até bravo por causa disso, porque ele dizia: parece que o Márcio nem tem filho. Falava para minha mãe, né? Seu pai chega aqui e leva o menino embora para tudo que é lado, e eu ia viajar com os meus avós. E meu contato foi bastante com os meus avós. Minha avó hoje ainda é viva, está quase com 90 anos. O meu avô já faleceu, mas a gente lembra na memória algumas coisas que o meu avô me dizia. E ele dizia uma frase, dizia assim: meu filho, ele me chamava assim, meu filho, né? Por causa do contato. Para tudo se tem um jeito na vida, só não tem jeito
para a morte. Essa morte que a gente passa. Você morreu fisicamente, separação da parte espiritual, da parte material, já era. Você não volta mais. A morte não tem jeito. Mas sabe, irmãos, que eu acho também que existem algumas outras coisas que também não se tem jeito de resolver. Por exemplo, a comunicação de Deus com o homem nesse planeta, nessa terra, nesse universo que a gente vive, ela vai terminar um dia. Ela vai acabar. Quando o ator principal do drama que a gente vive, da cena que a gente vive aqui nesse planeta, nessa terra, fechar as cortinas do palco, toda a comunicação dele para conosco e de nós para com ele, um dia vai se terminar aqui e vai iniciar um outro tempo, né? A gente vem meditando nesses domingos com os irmãos sobre a comunicação de Deus com o homem, a comunicação de Deus conosco, e que Deus quer e sempre quis na história toda falar com o homem. E nós vimos numa primeira mensagem há 4 domingos atrás que Deus criou o homem para se comunicar com ele. A gente olhou um pouquinho para Gênesis e a gente viu ali: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem possuindo intelecto, emoções, vontade, intuição, consciência e adoração, para poder se comunicar com ele. Deus deu intelecto, Deus deu vontade para o homem, capacidade de decisão, Deus deu ação para o homem, e Deus fez tudo isso, criou o homem parecido com ele, não igual, mas parecido, né? Para que pudesse falar com o homem, se comunicar conosco. A gente meditou também que essa comunicação, em algum momento, ela foi interrompida, e que mesmo sendo interrompida, Deus achou uma forma de restabelecer essa comunicação. Começou lá com Abraão. Deus foi cirúrgico, e na pessoa certa, que era Abraão, porque de Abraão viria o maior comunicador da história de todo mundo, que é Jesus Cristo, né? Não existiu outro comunicador que se interpôs entre Deus e nós, ou entre nós e Deus, que restabelece a comunhão do homem com Deus outra vez. E Deus foi logo em Abraão, porque de Abraão viria o Cristo, né? Agora, essa comunicação, no que diz respeito a esse momento que a gente vive, a essa história, esse palco que a gente está hoje, ela vai acabar um dia. Vai iniciar um outro tempo, uma eternidade, mas aqui vai acabar um dia. Então, irmãos, qual que é o meu objetivo com os irmãos nessa manhã aqui? É criar um senso de urgência quanto a uma vida de piedade, quanto à entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda nesse tempo, porque depois, quando essa comunicação de Deus acabar, não tem mais jeito, a conversão das nossas vidas. E quanto à necessidade de nós pregarmos o Evangelho a todo homem e ao homem todo, ainda hoje. O tempo da oportunidade da igreja anunciar o Evangelho, de ir e pregar para que aqueles se convertam, é hoje, é nesse tempo, é nessa época. Eu lembro que eu li uma história de um rapaz que ele tinha o costume de chegar tarde demais no serviço e aonde ele tinha qualquer compromisso. Era um dos funcionários de uma grande siderúrgica do estado de São Paulo. E tudo ele tinha o costume de deixar para a última hora. Além de chegar atrasado no serviço, quase todo dia, estava sempre correndo, tudo ele queria deixar para a última hora. E ele sentia uma atração irresistível em agir dessa forma, de chegar atrasado. Ele achava bonito, de fazer tudo atropelado, e ele nem se importava com o prejuízo, nem com ele e nem com os outros. Então ele não pensava em si e não pensava nos outros. E um dia ele teve que fazer uma viagem muito importante para uma grande oportunidade de emprego. Os documentos estavam prontos, despesas com o transporte pronto,
cambiagem de dinheiro pronto, contato tudo pronto, mas era o seu costume chegar atrasado. Saltou do veículo correndo, pagou o motorista correndo, seguiu em direção ao portão de embarque, chegou lá, adivinha o que aconteceu? Estava fechado, perdeu o avião. Questionado sobre a oportunidade, ele disse assim: sim, eu corri muito, mas comecei tarde demais, ficou sem o emprego da vida. A oportunidade, queridos irmãos, de buscarmos a Deus é hoje. A oportunidade de sermos um servo melhor para o Senhor é agora. A oportunidade de entregar a vida para Jesus como Senhor e Salvador é agora. Época em que Deus está, através de Jesus, ainda falando conosco de maneira clara. Depois que Deus fechar as cortinas, o palco se tornar escuro, a comunicação for fechada, não haverá mais chance. O tempo é agora. E o que eu quero compartilhar com os irmãos é que existem pelo menos 3 acontecimentos bíblicos que fecham a história: o fim do mundo e a comunicação de Deus para com o homem, e esses acontecimentos estão revelados na palavra de Deus, para nos chamar a atenção de que o mundo está correndo para um desfecho final, e isso vai acontecer na iminência, em algum momento vai acontecer. Então, como se dará o fim da comunicação de Deus com o homem? Então, primeiro acontecimento que nos alerta, irmãos, para isso. Agora, uma coisa é certa, coisa terrível quando o homem procurar a Deus para se comunicar com Ele, e essa comunicação estiver fechada. Um ruído no meio da comunicação entre nós e Deus foi colocado. O pecado nos separa eternamente de Deus, e se tornou então essa comunicação embaçada, né? No domingo passado eu chamei a Roseli daqui e falei que era um QRM, pedi para ela dizer desculpa, viu? Mas eu sabia que você sabia, né? Então era o QRM, né? Esse pecado tornou a comunicação do homem com Deus, ou de Deus para com o homem, um ruído. Houve uma separação. Mas como se dará o fim dessa comunicação de Deus com o homem? Pelo menos 3 elementos. O primeiro elemento, a segunda vinda de Jesus. Mateus 24, 25 são textos que apontam principalmente para a segunda vinda de Jesus, quando dentro do seu contexto. E a segunda vinda de Jesus está relacionada, queridos irmãos, com a história bíblica, a história do mundo. E quem crer na história tem que crer na volta de Cristo à terra, porque a história não é repetição, irmãos. História é um círculo vicioso. A história envolve um progresso nos acontecimentos que culminará com a vinda daquele que começou toda a história. Diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, Deus criou o universo, Deus criou a história, e se Deus criou a história, se Deus criou o universo, tudo vai se findar com Deus. A segunda vinda de Jesus é um estalo para nós perceber que o mundo está correndo para o final. Diz a palavra de Deus que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus voltará um dia, pisará na terra, reinará durante 1000 anos, e o progresso da história para o final de tudo continua apontando que um dia tudo vai se acabar. Tudo tem um processo. Um segundo elemento, além da segunda vinda de Cristo, é a ressurreição. A Bíblia diz que existem 2 tipos de ressurreições: dos salvos e dos ímpios. 2 ressurreições diferentes em tempos diferentes. Por exemplo, a ressurreição dos salvos, a Bíblia diz que, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, olha aí. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 1 Coríntios 15, 20 a 24. Fato é que aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar um dia, em algum momento. Agora, a Bíblia também fala da ressurreição dos incrédulos, mas lá na frente, em uma outra oportunidade. Não se mistura com a ressurreição nossa, mas numa outra oportunidade. Mas os incrédulos também ressuscitarão e estarão diante do Senhor. Diz assim Apocalipse 20, 11 a 15: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então isso aqui também nos mostra que aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão um dia, lá no final, diante do grande trono branco, para serem julgados, e a história vai se fechando. A história é um círculo que vai nos levando para um final de todas as coisas. E falando em final, o último elemento que nos mostra que a comunicação de Deus com os homens, no que diz respeito a esse mundo que a gente vive, vai acabar um dia, é o próprio juízo final. O juízo final. E aí você pergunta: pastor, mas o que é o juízo? Nós lemos no texto anterior, né? O juízo é dar a cada um o que cada um merece. O juízo é o julgamento que, na verdade, será o julgamento de uma atividade individual, na base da nossa consciência, ou melhor, da nossa não, porque nós não estaremos lá, mas da consciência moral daqueles que serão julgados. Agora, presta atenção: será que nessa vida cada um está recebendo aquilo que merece? Sim ou não? Ou que nessa vida nós estamos tendo, ou as pessoas estão tendo direito a tudo que faz realmente? Lógico que não. Lógico que não. As injustiças, elas são constantes na vida humana. Os padrões humanos de justiça são falhos e são injustos. O julgamento que vemos agora é insatisfatório, irmãos. Por isso, necessariamente, há necessidade de um outro juízo. E este final, justo, ideal, definitivo, e que aquele que estará sentado julgando não poderá ser enganado. Então, o juízo final será o ponto final, o término da jornada da comunicação de Deus com o homem, ou pelo menos com aqueles que viveram aqui, e inicia-se uma outra era, um outro tempo. Aos ímpios, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a parte que lhes cabe, a condenação é eterna. Mas segundo Mateus 25, 46, para os justos, para aqueles que entregaram sua vida a Jesus, as bem-aventuranças, elas também são eternas.
enquanto uns irão para o castigo eterno, os justos irão para a vida eterna. Mas aqui, esse tempo que se chama hoje, o tempo de sermos melhores crentes, de entregar a vida para Jesus, é aqui mesmo, é agora. Enquanto as cortinas do palco não se fecham. Então, Deus, Ele se comunicou com o homem de maneira individual. Criou o homem individualmente. Salva-o individualmente e o julgará individualmente. Toda a nossa decisão diante do Senhor, a sua decisão é individual. É individual. Romanos 14:12 diz que de maneira que cada um de nós dará conta do outro diante de Deus. Não. Cada um dará conta de si mesmo. E diz que todo julgamento perfeito vem daquele que julga retamente. O homem hoje faz maus julgamentos, julgam erroneamente, mas Deus não, Ele julgará retamente. E nós estamos acumulando o nosso procedimento hoje para sermos julgados por Ele amanhã no tribunal de Cristo. Outros também estão acumulando seus procedimentos de vida e decisões, principalmente aquela de não entregar sua vida a Jesus, para também ser julgado por Cristo no juízo final. Mateus 12:36, mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 1 Coríntios 3:11-15, Paulo diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Fogo é uma referência a julgamento das obras. E se a obra de alguém, que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Irmãos, aproveite toda forma, toda ferramenta que Deus deixou para se comunicar com você hoje, enquanto é tempo. E para se comunicar com a humanidade hoje, Deus estabeleceu seus meios corretos e certos, e toda comunicação de Deus com o homem tem um centro, e esse centro é o Evangelho. Toda comunicação de Deus com o homem tem uma pessoa que é o foco, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio perfeito de comunicação de Deus com o homem, e Jesus Cristo é o comunicador perfeito, e toda a sua comunicação, a sua mensagem era uma, de que Ele é a verdade, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e quem rejeitasse a Ele, e rejeitar ainda hoje, perderá a oportunidade de morar no céu e ser salvo. Então, vamos buscar mais Deus agora. Amém, irmãos? Vamos falar mais com Deus agora. Ainda é tempo disso. Vamos aproveitar para sermos mais igreja agora. Mais igreja agora. Para nos santificarmos mais agora. E vamos pregar o Evangelho mais e mais agora. E se você não tem Jesus como único e suficiente Salvador, aproveite para entregar a sua vida para Ele agora. Agora. Então, viva alegre, como se Cristo tivesse nascido ontem. Vitorioso ou vitoriosa,
como se Cristo tivesse ressurgido hoje, e esperançoso e esperançosa, como se Cristo tivesse que voltar amanhã. Reflita sobre isso. Nós temos oportunidades de conversarmos, de falarmos com Deus, de sermos melhores crentes, mais piedosos nessa terra, enquanto a história não se finda. Deus ainda se comunica conosco, Deus fala ao seu coração, e o momento de você entregar a sua vida para Jesus é agora. Pregue isso para outras pessoas. Diga que só existe um caminho perfeito que leva o homem a Deus e que restabelece a comunicação de Deus para com o homem. Esse único caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor. Pastor.